Boa noite, pessoal. Eu tava aqui me preparando pra dormir e aí fiquei pensando, né? Como que as pessoas têm medo de falar sobre os seus sentimentos? Como que o ser humano, ele é podado para poder falar um pouco dos seus sentimentos, né? Assusta as pessoas quando elas têm que se expressar, quando elas têm que mostrar o que realmente elas são. Não entendo por quê. Não consigo compreender como que um ser humano consegue viver sem expressar o que de fato realmente ele sente. Porque é muito estranho isso. Vamos lá. Vou começar a dar alguns exemplos. Se alguém faz você se sentir de uma forma que você não gosta, qual o problema de você se posicionar? O que leva a pessoa a agir diferente daquilo que ela realmente está sentindo, daquilo que ela realmente quer, em função de agradar uma outra pessoa? Não entendo. Não consigo entender. É como se as pessoas aceitassem se machucar, mas não pode machucar o outro. É claro que a gente não deve machucar ninguém, nunca, né? Mas também a gente jamais deve aceitar ser machucado. Jamais a gente deve aceitar que os outros façam conosco aquilo que a gente não aceita fazer com ninguém. Se eu não permito e não admito que eu mesma faço, se eu me cobro para não fazer algo de ruim para alguém, por que que eu vou aceitar ou permitir que a outra pessoa me faça algo de ruim? Vamos pensar um pouquinho. As pessoas sempre gostam de perguntar como que você tá tudo bem, tudo mais. Mas as pessoas deveriam, antes de perguntar se está tudo bem com a outra pessoa, elas deveriam fazer a seguinte pergunta: como eu faço você se sentir? Já parou para pensar sobre isso? Como eu faço você se sentir? Porque a forma como você faz a outra pessoa se sentir diz muito sobre você. Diz muito sobre o como que você está vivendo, como que você está guiando a sua vida. E não adianta a gente querer falar o contrário ou mostrar o contrário. Às vezes a gente fala assim, eu tô triste, mas tô sorrindo por fora. Não, você tá triste. E a gente precisa aceitar esses sentimentos. A gente precisa aceitar esses momentos que às vezes a gente tem tristeza, às vezes a gente tem raiva. Agora, quando a gente fala assim, se eu for pôr pra fora todos os meus sentimentos, coitado daqueles, né, que vão aguentar. Não, a gente tem que saber pontuar. A raiva, ela é um sentimento indicador de que algo tá te trazendo insatisfação, que você tá frustrado com alguma coisa. Você não precisa brigar, você não precisa aumentar o seu tom de voz, você não precisa gritar. Você precisa pontuar aquilo que não está te agradando. E nem sempre a gente faz isso. E aí vem as explosões das raivas e das brigas, quando a gente está saturado, porque é como se fosse um copo, vai pingando, vai pingando, vai pingando, vai pingando. Quando você transborda, que você explode, aí sim é a hora que você fica com raiva e que você quer descontar para o mundo. Então, se cada um souber colocar o seu sentimento no seu devido lugar, pontuar aquilo que realmente ele sente, a pessoa lida melhor com esses sentimentos, lida melhor com ele e com o outro, né? Eu sempre falo, nós somos a nossa base de equilíbrio. Nós somos os nossos parâmetros. Nós temos que observar os nossos indicadores. E quais são os nossos principais indicadores? Esses sentimentos, essas emoções que sempre florescem, né? E é a partir delas que geram várias outras coisas, que geram vários outros problemas.
né? Hoje a gente vive um mundo aí em que as pessoas reclamam muito sobre depressão, ansiedade, né? Síndrome do pânico, enfim, várias outras questões, mas que não sabem de onde vem. Sabe que vive, tô passando mal, aconteceu tal situação, e depois daquela situação desencadeou vários sintomas, e hoje eu me vejo depressiva, hoje eu me vejo com síndrome do pânico, hoje eu me vejo com diversas patologias com crise de ansiedade, mas não sabe de fato qual é a causa. E a causa vem sendo, de todos esses sentimentos e emoções que estão sendo ignorados lá de trás. Então vamos parar para pensar um pouquinho sobre aquilo que a gente sente. Vamos mais do que aquilo que a gente sente. Vamos começar a observar como que as pessoas fazem a gente se sentir. E vamos dar um ouvido. Vamos dar ouvido àqueles que nos falam: você faz com que eu me sinta assim, assim, assado. Porque a partir desse momento que você fala isso, você está dando a oportunidade da pessoa rever os conceitos e o comportamento dela diante das outras pessoas. Então, fica a dica aí para vocês. E agora eu vou dormir. Boa noite.